Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia. Começa agora mais uma Arena Alterosa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os resultados da Copa do Brasil. 3 semifinalistas foram definidos na noite de quarta-feira. Nós também vamos falar sobre o Tupi, que vai enfrentar o Asa de Arapiraca no próximo fim de semana. E também vamos falar sobre uma situação inusitada. Durante uma partida de futebol amador, um juiz, o árbitro de futebol, tirou uma arma para os jogadores de um dos clubes. Para conversar comigo, estão aqui Leandro Colares. Você tá bom, Leandro? Eu também, e você? Eu sei que eu não sei se tá bem. Vou levando. Fernando Júnior, você tá bom? Bom dia. Ó, vamos lá, vamos começar com isso aqui, ó. Fluminense. Aí você me pergunta, Lucas, por que você tá com a caneca do Fluminense? Você não é torcedor do Grêmio, não eliminou seu time? Falei, ó, primeiro, homenagem pro Zé Urso. Segundo, homenagem pros meus tios, meu tio-avô, meu falecido avô, galera toda da família que é fluminense. E terceiro é para me penitenciar. Eu sou um sofredor do Grêmio, então é pra ser pra doer, vão doer muito. Então aqui, ó, hoje, canequinha do Fluminense pra mim. O jogo foi o seguinte, 1-1, fiquei em casa, perdi sono, pra ver esse negócio, torcendo até o final. Na hora que o juiz deu 5 minutos, eu falei, opa, 5 minutos é pra gente, dá pra fazer o segundo. Depois deu mais um, falei, opa, é nesse um que a gente vira. Aquele acréscimo até virar, né? Pois é, o até virar não foi até virar, porque ele deu 1 minuto, mas deu 1 minuto blefando. Porque antes desse 1 minuto a mais que ele deu, Você tá chorando por causa de 10 segundos. Eu tô chorando por causa de 10 segundos. Por causa de 10 segundos. Vamos lá, gente, vamos ver como foi esse 1-1 entre Fluminense e Grêmio. Na verdade, Grêmio e Fluminense, jogo em Porto Alegre. Porto Alegre, Marcos Júnior cruzou na cabeça de Fred. Fluminense 1, Grêmio 0. Bobô fez este golaço e empatou para o Grêmio. Mas como o primeiro jogo terminou empatado sem gols, o Fluminense vai enfrentar o Palmeiras na semifinal, graças ao gol marcado fora de casa. Tá aqui, Zé Urso, feliz com o Fluminense dele, falando assim, ó, o Cone fez gol, gol de Cone, vale. Tentei aguentar isso, né, Leandro? Tem que aguentar, né? Fred, essa temporada, por mais que como em muitas outras temporadas, ele tenha desfalcado muito o Fluminense, né? Um jogador que tem alguns problemas físicos frequentemente, mas novamente uma média de gols impressionante, né? São 19 gols no ano em 37 jogos. Então, realmente é um jogador muito decisivo. E passou muito pela ausência dele também esse mau momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense agora vem tentando se recuperar. Já conseguiu vencer no fim de semana, já conseguiu agora essa classificação, que pode ser um divisor de águas para o Fluminense, né? E o gol do Fred, você está falando dele ser goleador, é importante para ele na carreira também. Com o gol de ontem ele alcança o vice-maior artilheiro das Copas do Brasil, junto com o Viola. Você lembra do Viola? Nossa, Viola! 29 gols, né? Eles estão a 6 gols a menos que o Romário. O Viola voltou a jogar uns tempos atrás, vocês ficaram sabendo disso? Sim, o Viola, com 40 e tantos, beirando os 50, foi jogar num time pequeno. Muito comédia. Vamos lá, fecha parênteses, continue. Ainda continua com essa marca, né? De vice-artilheiro aí das Copas do Brasil. Eles ficam só atrás do Romário, que tem 36 gols, 6 a mais que os dois. Fred tem que combater isso, hein? Tem, eu acredito que mais 2, né? Acho que uma Copa do Brasil fazer 7 gols eu acho difícil. Agora, se disputar pelo menos mais 2 Copas... Levando em consideração que se o Fluminense não vencer a Copa do Brasil esse ano... Ele vai entrar na fase inicial da Copa do Brasil do ano que vem. Sendo então, assim, há uma chance até maior, porque você pega adversários mais fracos. Estende, né, a competição. E pega adversários mais fracos, em tese. Agora, em tese, né? Agora, o Fluminense, com o Eduardo Batista, por mais que seja muito pouco tempo de trabalho, já começa a dar uma cara, né? Você vê o time muito mais compacto, os jogadores, as linhas muito mais próximas. O Grêmio teve muita dificuldade ontem, por mais que no segundo tempo o Fluminense tenha recuado talvez um pouco excessivamente, o Grêmio tenha feito uma pressão, mas o Grêmio não criou muitas chances claras. O Diego Cavalieri não foi exigido em tanta quantidade assim, embora quando fosse... Foram momentos pontuais. Foi bem preciso. O jogo do Grêmio estava todo no Fernandinho, né? Tava na cara. O Fernandinho ele entra para incendiar mesmo, né? Pois é. Ele é um jogador previsível no que faz, mas muito difícil de ser marcado. Jogador canhoto, que
cai na ponta, né? Ou ele dá o tapa no fundo e já manda aquela bola difícil entre o goleiro e o zagueiro, ou corta para o meio e bate para o gol. Agora é um jogador muito habilidoso. Agora ontem o Fluminense não deu para entender. O Marcos Júnior marcando o Fernandinho, fazendo falta toda hora. Aí o Eduardo tira o Marcos Júnior, coloca o Oswaldo, que também não é um marcador, e fazendo falta no Fernandinho toda hora. O Fluminense pediu para perder o jogo ontem. O Grêmio que não soube aproveitar. Pois é, também concordo. Eu acho que o jogo, ele foi... o primeiro tempo foi do Fluminense. O Fluminense jogou melhor. Parecia que o Fluminense precisava do resultado. Apesar do Cavalieri, logo no início da partida, já ter começado a fazer cera, porque o 0-0... ainda levava nos pênaltis e o Fluminense precisava só de fazer um gol, então ele já ficou lá tentando comer um pouquinho do tempo, mas o primeiro tempo foi todo do Fluminense, aproveitou a chance, fez o gol. O segundo tempo o Grêmio fez uma pressão, mas foi uma pressão afobada, não foi uma pressão bem trabalhada, né? Não criou chances como... Eu acredito o seguinte, tirou o Douglas, eu falei, tirou o Douglas, tá indo pro tudo ou nada, né? Porque o Douglas é o homem de criação ali. Numa situação como essa, de você precisar furar uma retranca, um time que cede tão pouco espaço como o Fluminense cedeu durante parte do jogo ontem, não sei se tirar o Douglas foi a melhor opção, né? Porque é um dos poucos jogadores que tem um passe diferente. Ele é capaz de enfiar uma bola num espaço reduzido, onde poucos jogadores são capazes. Então, realmente, questiona um pouco a decisão do Roger. Mas o Douglas também não estava oferecendo tudo aquilo no jogo, né? Tem sempre a questão dos dois lados. E quando também o Fluminense se fechou, né? Eu acho que atraiu muito o Grêmio para o seu campo defensivo. E fica afunilado, né? Uma das estratégias, quando o jogo está apertado no meio, obviamente, é você jogar pelas pontas. E por isso que ele colocou o Fernandinho também para cair ali na lateral direita do Fluminense, né? E que deu resultado. Não chegou com tanta... não chegou de forma efetiva ao gol do Diego Cavalieri, mas pelo menos incendiou a partida. O negócio é o seguinte, eu tô aqui dando uma olhada no nosso WhatsApp, procurando ver aqui o que o pessoal tá mandando. O Fernando Góes, lá de Muriaé, tá sempre aqui com a gente, Fernando. O pessoal de Muriaé, inclusive, mandar um abraço, pessoal de Muriaé, que tá sempre aqui assistindo o nosso programa, o Fernando, o Cleiton, pessoal marcando presença mesmo. Ele falou o seguinte, que inclusive eu já vou usar a mensagem dele para puxar para o nosso próximo assunto. O Vasco eliminado da Copa do Brasil, todo mundo já sabia. E todo mundo já sabe também que ele já está rebaixado. Vamos lá, então. Aproveitar essa mensagem aí do nosso telespectador lá de Muriaé para a gente puxar o nosso próximo assunto. Vamos falar do Vasco. O Vasco tinha uma missão muito complicada, né? Perdeu de 3-0 o primeiro jogo contra o São Paulo. Era difícil conseguir reverter. Fez 1-0 ontem, mas não teve jeito. O São Paulo acabou se classificando para as semifinais da Copa do Brasil nesse confronto contra o Vasco. Vamos ver como foi a partida. O São Paulo entrou no gramado do Maracanã com a vantagem de 3-0 conquistada no primeiro jogo. Mas o Vasco foi para cima. Riascos foi lançado, invadiu a área e chutou forte. Rogério Ceni soltou a bola e o colombiano não vacilou. Alexandre Pato chutou cruzado e o argentino Centurion se esticou todo para desviar e empatar a partida. O São Paulo enfrentará o Santos ou o Figueirense, que jogam nesta quinta-feira. Tá aí, ó. Cheguei aqui hoje, na TV Alterosa, Gisele Clara veio falar comigo. Rogério Ceni tem que aposentar. E aí, tem que aposentar? Ele vai aposentar no final do ano. Mas foi uma falha, independente dele já ter anunciado que vai aposentar. Foi uma falha grotesca para pedir aposentadoria ou não? Foi um lance difícil muito em cima? Não foi. E mesmo se fosse, eu nunca concordo com isso, de você ter que falar que o cara tem que parar. Acho que ninguém tem o direito de aposentar ninguém, cara. Imagina assim, alguém fala assim, cara, o Lucas tem que parar de apresentar o programa. Isso não faz sentido. Você tem que... Se o Rogério Ceni quer continuar, ele tem que continuar, entendeu? Ele já anunciou que vai parar no final do ano. Mas se ele quer continuar, se ele se sente bem assim, ele tem que continuar. Acho que cabe a todo mundo analisar o nível de atuação dele, ok. Agora, dizer que ele tem que parar, que ele não tem, acho uma decisão totalmente pessoal. Agora, eu não achei falha. Também Nesse não. gol. Também Falha não. para mim foi no clássico. No final de semana ele falhou. E aquilo é autoconfiança do jogador. Né? Do Robinho. Lógico que ele é o goleiro que mais sabe jogar com o pé, mas ali naquela situação para meter a bola para lateral de bico do jeito que der. Né? E ele foi tentar dizer que tentou fazer isso.
Mas a forma que ele tentou bater na bola, para mim, ele tentou sair jogando. Assim, eu não gostaria que ninguém me aposentasse, entre aspas. Então eu não tento aposentar ninguém, não. Vou falar uma coisa para vocês. Se eu tivesse o dinheiro que o Rogério Ceni provavelmente tem, pelos anos que ele é um atleta de futebol profissional, eu ia estar de férias já, curtindo lá, ficando em casa, jogando videogame. Ele tem as metas dele também como profissional. Acho que o cara se acostuma com aquela competitividade ali, é difícil largar, entendeu? Eu concordo com vocês. Na verdade, há muitos anos que já vem se falando da aposentadoria e fora do Rogério, a profissão, né? Por exemplo, acho que nós mesmos aqui que escolhemos o jornalismo, você faz também por paixão, né? O futebol é uma profissão prazerosa de ser feita, né? Então, até quando a perna deixar, ele segue. Pois é, eu concordo com vocês. Agora vamos falar do jogo em si. O Vasco não tinha muito o que fazer, né? Perdeu o primeiro por 3-0, pegou o São Paulo, que está bem no Campeonato Brasileiro, e eu acho que foi mais que esperado, né? Acho que o Vasco terminou como o máximo que poderia, de forma digna. Era o que cabia ao Vasco ontem. Todo mundo sabia que a chance de reversão do resultado era mínima. O Vasco conseguiu terminar de forma digna, não perdeu o moral que está ganhando com a boa sequência no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. E ganha mais espaço no calendário para focar aonde deve focar, que é essa briga contra o rebaixamento, que se um mês atrás parecia já perdida, hoje já é bem factível você imaginar o Vasco não cair. Pois é, inclusive você falando desse último retrospecto desses 5 jogos, em 5 jogos o Vasco fez o mesmo número de pontos que fez no primeiro turno inteiro, né? 13 pontos, está com 26 agora. É verdade, dobrou o número de pontos em 5 partidas. A última vez que eu vim aqui no programa, a gente estava discutindo se o Vasco teria a pior campanha da história dos pontos corridos. Vocês acabaram com o Vasco, né? E não tem nenhum mês que eu vim aqui. Não tem nenhum mês que eu vim aqui. Olha como mudou. O setembro do Vasco, como foi bom, né? Vocês motivaram o Vasco. Será? Será? Ô, Fernando, mas a gente tem falado muito sobre o Vasco, aproveitar o Leandro aqui, já que já tem um tempo esse tempo que ele veio, ainda estava lá agarrado nos 13 pontos. Dá para começar a sonhar? Dá, eu acredito que sim. Com essa folga, inclusive, que o Leandro falou? Se a gente pegar a última rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vê que as equipes que dividem essa zona desconfortável, diria até constrangedora para o Vasco, colaboraram, né? São 3 perderam e 1 empatou, que no caso foi o Joinville, né? Que conseguiu o empate. Que está atrás do Vasco, o Vasco conseguiu ultrapassar na exatamente. Então, se o Vasco conseguir manter essa média, que eu acho muito difícil que vai chegar uma fase dessas rodadas finais, que eu acho muito difícil, né? O Vasco tem mais de 80% de aproveitamento nas últimas 5 rodadas. É difícil manter isso até o final. Mas também quem está lá junto com ele está colaborando, né? Para que o Vasco consiga melhorar. Então, impossível já não é mais para o Vasco sair dessa situação. O Vasco pega muita gente de cima da tabela, né, nessa parte final do campeonato. O Vasco pegou os jogos mais acessíveis, depois jogou com o Flamengo, que era um jogo considerado mais difícil, e ele ganhou esse jogo. Mas ele tem jogos muito complicados na reta final, vai ter que tirar de onde não se imagina. Mas com a força que o time vem ganhando nesses últimos jogos, acho que dá para imaginar, cara. São 5 pontos. São 5 pontos. É uma distância considerável, mas não é tão grande assim, faltando 10 rodadas. O campeonato oscila muito, né? Desde cima da tabela até a parte de baixo. A parte de cima não oscila tanto, não, né? Eu esperava que oscilasse um pouquinho, principalmente a ponta, principalmente agora que o Grêmio foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, o Grêmio tivesse alguma chance de título. Porque a última vez que eu vi o Grêmio ser campeão foi em 2001, tirando a Série B de 2005. Então, é uma situação que já estava incomodando. Vamos para um rápido intervalo nosso, pessoal? A gente vai dar essa pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre o outro semifinalista que vai enfrentar o Fluminense, que saiu do jogo entre Palmeiras e Internacional. E vamos falar também sobre o Tupi. Rapidinho, pessoal, a gente já está de volta. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora para falar sobre o adversário do Fluminense na Copa do Brasil. Antes, aproveitar para mandar um abraço aqui, a gente recebeu uma mensagem do Antônio Clébio, que está assistindo a gente, ele que é vascaíno. Estamos aí na torcida, Antônio Clébio, para que seu time não vá para a Série B novamente esse ano. E ontem o Internacional foi a São Paulo, estava com uma ligeira desvantagem porque tinha empatado em casa com gols a partida da ida contra o Palmeiras,
lutou até o final, mas acabou que o Verdão se classificou, é o adversário do Fluminense. Vamos ver como foi essa partida. Foi um daqueles jogos de tirar o fôlego. O Palmeiras saiu na frente. Zé Roberto cobrou o escanteio e Vitor Hugo subiu mais que todo mundo para fazer 1-0. O juiz viu o pênalti de Alex em Lucas neste lance. Zé Roberto bateu e marcou o segundo. O Inter reagiu. Anderson entrou na área e chutou forte sem chances para Fernando Praz. O empate saiu desta cobrança de falta de Alex, que Lisandro Lopes completou. 2-2, resultado que dava a classificação ao Inter. Os gaúchos só não esperavam que a Lione acertasse o cruzamento na cabeça de Andrei Girotto. O gol garantiu a classificação do Palmeiras para as semifinais, que agora enfrenta o Fluminense. Tá aí, esse foi o jogo que definiu o adversário do Fluminense. Fernando Júnior já polemizou. Rapaz, mais uma classificação garantida por erro de arbitragem, né? O pênalti que foi dado a favor do Palmeiras foi um absurdo, né? Tava claro que o Lucas, que era o jogador que estava na bola, ele escorregou. O Alex, o tempo todo, né, nesse lançamento, ele vai acompanhando a bola, né? Com o olho na bola, ele não vê que o Lucas caiu e tropeça no Lucas, e a arbitragem marca pênalti. Não sei se ali caberia também ao auxiliar que está mais próximo ao lance, né, que o árbitro também nessa viagem da bola costuma acompanhar a bola automático, né? Informar, né? Porque foi um absurdo o pênalti marcado. Não foi absolutamente nada, nem falta. Se tivesse sido fora da área, o árbitro teria que marcar. E que influenciou diretamente no resultado da classificação do Palmeiras. Agora, a parte disso, o mérito também do Lucas, né? Que se apresentando muito bem à frente, independente de ter sofrido ou não o pênalti, estava ali em uma boa condição, fez o cruzamento para o terceiro gol, o gol do Andrei Girotto, chega bem de cabeça. E o Palmeiras soube reagir ali no momento certo, né? Porque se imaginava no primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, que o Palmeiras se classificaria facilmente, né? Ninguém já dava tanta atenção para esse jogo. Já estava 2-0, todo mundo focando, né? em Grêmio e Fluminense. E aí o Inter consegue um empate. Agora, destaque também para o Vitor Hugo, né? Mais uma vez um gol de cabeça, 7º gol dele pelo Palmeiras, 5º de cabeça. Zagueiro que vem na bola aérea ofensiva, realmente um desempenho fantástico. Ó, rapidinho agora, pai bola para a gente falar sobre o Tupi. O Gleidson lá de Matias Barbosa pergunta: quem é favorito para esse jogo entre Palmeiras e Fluminense? Palmeiras. Infelizmente, Palmeiras. Mas, ó, tô com o Fluminense, não abro. Para mim, Fluminense, na minha torcida, vai ser o campeão, mas o favorito é o Palmeiras. Seguinte, vou falar agora sobre o Tupi, então. O Tupi vai jogar no final de semana aqui em Juiz de Fora contra o Asa de Arapiraca. É o primeiro jogo para tentar o acesso, né? Depois que terminou a primeira fase. É um jogo que pode ser complicado para o Tupi, na verdade vai ser complicado. O Tupi tem a necessidade de fazer um resultado aqui, né, Leandro? Porque o Asa não perdeu em casa ainda. O Asa teve 8 vitórias e 1 empate em casa na primeira fase. Um desempenho fantástico, né? E o Asa fez 35 pontos, o Tupi fez 30 apenas. Essa reta final do Tupi, realmente o time caiu demais e gera dúvidas na torcida, dúvidas pertinentes a respeito dessa possibilidade do Tupi subir. Inclusive o Leston Júnior falou sobre isso, né? Sobre essa sequência de derrotas no final do último jogo. Eu estive lá no estádio, ele falou sobre isso. Vamos ver o que o Leston Júnior falou sobre as 3 derrotas seguidas. São 2 campeonatos distintos, né? Nós sabíamos disso quando começou o campeonato. Primeiro campeonato de 20 jogos, onde você tinha como objetivo buscar a classificação. E ela aconteceu. Agora é um outro campeonato. Indiferente de adversário, indiferente de posição que você classifica, agora são 180 minutos, 2 jogos de 90, onde você vai colocar à prova tudo aquilo que foi feito ao longo das 20 rodadas, né? Obviamente que ninguém gosta de perder, não tem ninguém satisfeito com derrota, mas ela não pode ter consequência maior do que ela já tem da insatisfação da gente perder. Tem o primeiro jogo do acesso, o jogo que pode começar a levar o Tupi, agora sim, verdadeiramente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí realmente é a partida que o que passou, né? Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, porque senão você leva esses resultados ruins dos últimos 3 jogos para o mata-mata. Não é assim que o Tupi tem que se comportar. Principalmente no último, jogando em casa, né? Especialmente no último. Agora, eu acho que essa dificuldade também, né, pode fazer com que os jogadores se unam um pouco mais, né, que o time consiga focar em dar aquele último gás, né? Esse tipo de confronto é sempre muito complicado. E um exemplo é o ano passado. O Tupi estava muito bem, teve uma sequência fantástica no final da primeira fase e perdeu do Paysandu
e não conseguiu subir. É. Serve também de exemplo. Pois é, eu acho que dá para pensar um pouco nesse sentido, né, Fernando? Que quando chegou com muita Euforia, pompa né? no ano passado, não, vai subir, apesar de ter pegado um adversário tradicional, acabou acontecendo como foi. Eu, particularmente, acho o seguinte, não que seja um adversário fácil, mas não é um adversário tão tradicional. Mete menos medo que figurou, Fortaleza e Vila Nova, por exemplo. E aí pode talvez Principalmente tá o Fortaleza, né? Tá um perigo, né? Ou o América de Natal, que não se classificou, que são times que já figuraram durante muito tempo em Série A, Exatamente. Agora, recentemente. eu concordo com o que o Lesson disse, né? Não adianta a gente ficar analisando muito o retrospecto agora. Acho que nessa parte da competição, os números já não importam mais, a gente tem que deixar de lado. Agora tem que colocar em prática. E para mim, o principal objetivo do Tupi, isso já é um consenso até mesmo para os próprios jogadores, a característica da equipe qual que é? A marcação forte, né? A gente sabe que o time, para criar, é um time limitado, né? E se você joga o primeiro jogo em casa, automaticamente você tem uma responsabilidade muito maior do que o seu adversário. O principal objetivo para mim passa a ser não sofrer gol aqui, pelo amor de Deus. A gente viu na Copa do Brasil... Do Fluminense. O Fluminense não sofreu gol em casa, com empate fora em 1-1. Já chega a ser uma vantagem, né? A vantagem que o Asa tem, provavelmente, é a pressão maior que o Tupi vai sofrer em Arapiraca, da torcida, em relação à pressão que o Asa vai sofrer. Certamente é um fator também que A torcida lá vai ter mais peso. vai fazer mais diferença que a daqui, pode ter certeza. Vamos ver o que o Lesson Júnior falou da expectativa dele, né, sobre esses dois confrontos. Ele falou isso no final do jogo passado ainda, não tinha ainda sido definido que seria o Asa o adversário, mas ele já pensava, né, como seriam esses dois confrontos. Vamos lá. O acesso começa, a partir de agora, eu já começo juntamente com eles a respirar o acesso, porque ele é palpável, ele está muito mais perto do que estava quando nós iniciamos o trabalho lá logo depois do Campeonato Mineiro. Lá, talvez a gente não imaginasse que pudesse chegar tão perto como nós estamos agora. Agora é aproveitar tudo aquilo que a gente fez e realmente jogar os dois jogos da nossa vida para que a gente conquiste o acesso. O negócio é o seguinte, agora parar para falar um pouquinho do Tupi, vamos falar de um assunto que eu prometi desde ontem já, quando eu participei ao vivo com a Cris Rubner. Teve um jogo do futebol amador, vou colocar as imagens para o pessoal de casa ver. Olha só o que aconteceu. Tá lá, o pessoal tá filmando, até o cinegrafista é amador, você vê, futebol amador, cinegrafista amador. E olha só, o juiz, ele vai lá, você pensa o quê? Ele vai tirar um cartão do bolso, cartão amarelo, cartão vermelho, vai pegar a canetinha lá para anotar quem foi o infrator, né, que cometeu uma falta. Mas nesse caso aí, não, rapaz. Nesse caso aí, o árbitro tirou, foi uma pistola. Olha que situação. O árbitro Gabriel Murta. Olha lá. Olha só, com um revólver em campo. Situação bem curiosa, né? Ele alegou o seguinte, pessoal, que estava tentando se proteger, porque ele já passou por situações críticas dentro de campo, que os árbitros no futebol amador têm muita insegurança. Isso aí foi uma partida que aconteceu lá em Brumadinho, entre o time de Brumadinho e o Amigos da Bola. Quando foi o pessoal do Amigos da Bola que, para cobrar uma expulsão de um jogador do time adversário, eles fizeram isso aí. É uma situação bem inusitada, né? O árbitro no futebol amador, ele passa por uma situação que chega a ser até covarde, né? Principalmente pelo fato da segurança. Você vai num campo de futebol, muito difícil você ver uma viatura policial. Isso cabe aos organizadores solicitarem uma viatura ou uma equipe de segurança, né? E no profissional, por exemplo, você pode acompanhar um jogo frio, termina o primeiro tempo, 0-0, você pode ver que entra pelo menos uns 15 homens uniformizados e correm em direção ao árbitro. No futebol amador, o árbitro, ele só costuma ter a bandeirinha, né? O auxiliar tem a bandeirinha para se defender da situação dessa. Nesse caso, o árbitro policial militar, provavelmente ele teria um porte teria com certeza tem um porte de arma. Tem autorização na sua carteirinha funcional lá e tudo, mas é inusitado por se tratar de um campo de futebol, né? Talvez seria necessário sacar uma arma de fogo. Inclusive, a Federação Mineira falou que não vai punir o árbitro porque ele é um policial militar. Então, assim, não deveria estar aquela arma ali naquele momento, mas ele tem autorização para isso. Nosso tempo acabou, pessoal. Acabou nosso tempo, passou voando mais uma vez. Leandro, quero agradecer a sua presença mais uma vez. Forte abraço. Abraço. Obrigado, Fernando. Espero que na segunda-feira esteja no momento futebolístico mais feliz. Quem sabe com a vitória do Tupi.
por essa primeira partida da Série B. A gente fica por aqui, pessoal. Vocês acompanham agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até segunda-feira. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.